aula de hoje a gente vai estudar sobre os fungos, né? Aqui a gente tem as principais características gerais, eles são pluricelulares, são heterótrofos, tá? Eles apresentam como parede celular na sua composição uma proteína chamada de quitina. A substância de reserva é o glicogênio, a mesma encontrada nos animais. A digestão é extracorpórea, porque eles lançam enzimas na matéria orgânica, certo? E essas enzimas degradam essa matéria orgânica, tornando ela mais simples, e aí eles absorvem. Eles não formam tecidos verdadeiros, e quanto à respiração, eles podem ser aeróbios ou anaeróbios. Quanto à estrutura, eles podem ser uni ou pluricelulares, tá? Os pluricelulares têm formação de ínfas, e essas ínfas entrelaçadas, elas formam o que nós chamamos de micélio. Eles produzem uma grande quantidade de enzimas digestivas, papel de decompositores, né? Ocorre também a formação de corpos de frutificação durante a reprodução, que é a parte visível, que é o que chamamos de cogumelo, tá? Quanto à reprodução, os fungos, a presença dele ocorre nos mais diversos tipos de ambiente, né? Deve-se em parte à sua capacidade de dispersão. Em geral, a principal estrutura reprodutiva dos fungos são os esporos, produzidos em grande quantidade por células específicas. Tá? Agora, as leveduras, que são fungos unicelulares, eles apresentam duas formas de reprodução assexuada. Na forma mais comum, como na situação que nós estamos vendo aí, na figura, surge um broto que se desprende da célula que deu origem. Nesse caso, as células formadas são de tamanhos diferentes, das quais deram origem. Na outra forma de reprodução, uma célula se divide, originando outras duas do mesmo tamanho. Então, já na reprodução sexuada, né, as ínfas de indivíduos diferentes se encontram e se fundem, tá? Então, nós temos aí, ó, as ínfas elas são representadas em bolinha azul e bolinha branca. Então, elas vão se fundir, a união dessas ínfas vão gerar uma estrutura formadora de esporos, que em alguns casos desenvolve-se no que chamamos de cogumelo, tá? O que acontece? Tais estruturas são muito pequenas, quase microscópicas. Os esporos produzidos são liberados no ambiente. Ao encontrar um lugar adequado, os esporos formam ínfas e um novo micélio. Bom, quanto à classificação, o filé e o micota, onde eles se encontram, né, que são fungos verdadeiros. Aí nós temos 5 classes principais, que são os oomicetos, ficomicetos, ascomicetos, basidiomicetos e deuteromicetos. A gente vai estudar cada um. Os oomicetos, eles vão apresentar na sua parede celular não a quitina, mas a celulose. São fungos aquáticos, a maioria são decompositores, né? Também chamados de saprófaga. São parasitas de animais e vegetais, exemplo, a ferrugem da batata. A reprodução deles é do tipo assexuada e sexuada ela ocorre por gametas. Os ficomicetos, eles são os fungos mais simples, os mais primitivos. Eles podem ser terrestres ou aquáticos, eles não possuem uma forma móvel. A maioria são decompositoras, alguns são parasitas. A reprodução ela pode ser sexuada ou assexuada, tá? Exemplo desse tipo de fungo, nós temos o bolor de pão e frutas, e a coloração se deve à presença de esporângios, produtores de esporos. Os ascomicetos, eles recebem esse nome ascor, porque eles lembram um vaso, né? Então, até mesmo um saco também é a classe mais numerosa que nós temos. Eles produzem esporângios na forma de asco ou saco. A reprodução ela é assexuada e sexuada por alternância de gerações. Eles podem ser decompositores ou parasitas. Os ascomicetos, nós temos como exemplo o fungo produtor do antibiótico penicilina, tá? E os antibióticos, na verdade, eles são substância que inibe o desenvolvimento de bactérias. A sua descoberta ocorreu em 1828, quando o médico escocês Alexander Fleming cultivava bactérias em uma placa. Na época, ele notou que uma de suas placas estava contaminada por fungos
e que ao redor da região contaminada não crescia bactérias. Daí ele estudou o fungo que havia contaminado a sua cultura de bactéria e identificou como o penicillium, tá? Ele também isolou a substância que inibiu o crescimento das bactérias produzida por esse fungo. Essa substância foi o primeiro antibiótico descoberto, ficou conhecido como penicilina, por causa do fungo que a produz. Após essa descoberta, a penicilina foi testada em vários pacientes, mostrando-se eficaz no combate à bactéria. Já na Segunda Guerra Mundial, vários soldados foram tratados com a penicilina. Muitos outros antibióticos foram desenvolvidos após a penicilina e atualmente muitos deles são produzidos industrialmente. Os ascomicetos também eles são utilizados na fabricação de pães, de cerveja, de vinhos, né? E o responsável pela fermentação, ele é anaeróbio, ou seja, ele não utiliza o oxigênio na sua constituição. Existem fungos também desse grupo que são conhecidos como esporão de centeio, né? Eles produzem uma toxina que pode levar à morte por intoxicação. E agora a gente vai falar dos basidiomicetos. Eles são considerados os fungos mais evoluídos, como exemplo os cogumelos. Muitos são parasitas, outros produzem substâncias tóxicas e alguns são comestíveis. Né? A formação de basídeos, que é a produção de esporos, né? Esses esporos são chamados de basidiósporos. Alguns são tóxicos, produzindo substâncias alucinógenas. E os deuteromicetos, também conhecidos como fungos imperfeitos. A reprodução é sexuada, mas ainda desconhecida. A reprodução assexuada por esporo pode ocorrer por esporos ou bipartição, tá? Eles causam doenças como a candidíase, a frieira e a micose de pele. Bom, os fungos também podem ter relação com outros organismos, que é o que nós chamamos de relação mutualística, tá? Então, a relação entre fungos e algas, cianofícias e clorofícias, né? Algas fornecem carboidratos ao fungo e o fungo protege e reveste essas células das algas, né? Além de absorverem água e fornecerem as algas. Eles podem viver em ambientes com pouca umidade e são importantes na colonização de ambientes. Então, nós temos a associação, né, dos links, e nessa associação existe uma relação tão íntima que eles parecem ser um indivíduo só. O tipo de reprodução apresentada por eles é chamada de sorédios, né? Então, fragmentos